Oi, pessoal! Já pararam para pensar em como a gente organiza as nossas escolhas mais complicadas? Muitas vezes, sem nem perceber, a gente cria uma espécie de mapa mental, né? Um caminho que leva de uma pergunta até uma resposta. Agora, imagina se a gente pudesse ensinar as máquinas a usar essa mesmíssima lógica para navegar num mar de informações. Pois é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje. Olha só esse exemplo aqui na tela. Isso é o que chamam de árvore de probabilidades. Basicamente, ela desenha os vários caminhos possíveis para chegar num resultado. Cada galho desses aí é uma escolha, um evento, tipo, sei lá, qual tipo de terra que uma planta vai usar. É uma ferramenta visual super útil para a gente entender o cenário, sabe? E essa ideia é a sementinha de um conceito muito poderoso que a gente vai ver agora, as árvores de decisão na inteligência artificial. Beleza, agora vamos levar essa ideia para um outro nível. No universo da inteligência artificial, essa estrutura simples evolui para algo assim bem mais sofisticado, que são as árvores de decisão. E qual é a grande sacada? Elas não são só uns mapas parados no tempo, não. São sistemas quase que vivos, que aprendem com os dados para tomar decisões por conta própria. Tá, mas o que é, afinal, uma árvore de decisão? Pensa nela como um fluxograma, só que um que tomou umas vitaminas e ganhou superpoderes. É um modelo do que a gente chama de aprendizado supervisionado. E olha, é uma das ferramentas mais importantes na mão de um cientista de dados. Cada passo nesse fluxograma turbinado é uma pergunta bem estratégica que vai ajudando a máquina a classificar ou prever um resultado com cada vez mais precisão. Para a gente entender de verdade como essas árvores pensam, a gente precisa meio que abrir o capô e ver as peças. E o legal é que, igual uma árvore de verdade, elas têm raiz, têm ramos, têm folhas, e cada partezinha tem uma função super importante nesse processo de decisão. Então, bora explorar a anatomia dessa inteligência. Essa imagem aqui, nossa, é uma analogia visual perfeita. Isso é um diagrama de ramos e folhas, uma ferramenta da estatística para organizar dados. Repara só como a estrutura lembra mesmo uma árvore, né? Então, a gente vai pegar esse vocabulário emprestado. Os ramos vão ser as nossas perguntas e as folhas, as nossas respostas. E aqui estão as duas peças principais do quebra-cabeça. De um lado, os ramos, que a gente também chama de nós de decisão. Pensa neles como as perguntas que a árvore faz sobre os dados. Tipo, o valor dessa compra passou de R$ 500? Aí, dependendo da resposta, sim ou não, a gente segue por um caminho diferente, até chegar nas folhas. As folhas são os pontos finais, a conclusão da história. É fraude ou não é fraude? O caminho é sempre esse, dos ramos para as folhas. Ok, mas aí vem a pergunta de US$ 1 bilhão. Como é que uma árvore aprende qual pergunta fazer e em que ordem? Pois é aqui que a mágica acontece, no processo de treinamento. Porque a árvore, ela não nasce sabendo, não. Ela precisa ser ensinada. E esse método que a gente está vendo se chama aprendizado supervisionado. O nome já entrega o ouro, né? Supervisionado. Significa que o algoritmo vai aprender usando um monte de dados de treino, onde as respostas certas já estão lá, rotuladas. Exatamente como estudar para uma prova, só que com gabarito na mão para ir conferindo o que acertou e o que errou. Um exemplo clássico e muito poderoso disso é a detecção de fraude em cartão de crédito. Pensa comigo. Primeiro, na fase de treinamento, o sistema é alimentado com, sei lá, milhares de transações que já foram classificadas por humanos como legítimas ou ilegítimas. Nesse processo, a árvore vai aprendendo quais são as melhores perguntas para separar o joio do trigo. Depois, quando ela está pronta, na fase de aplicação, ela usa essa mesma sequência de perguntas para avaliar compras novas, em tempo real. Então, uma vez que a árvore está treinada, ela pode fazer basicamente duas coisas muito importantes. Ou ela aprende a colocar as coisas em caixinhas separadas, ou ela tenta adivinhar um número específico. Vamos ver como isso funciona na prática. Essas duas grandes tarefas têm nome: classificação e regressão. Na classificação, a grande pergunta que a árvore responde é: isso aqui pertence a qual categoria? Já na regressão, a pergunta muda para: qual é o valor numérico disso? São duas funções bem diferentes, mas que nascem do mesmo jeitinho de aprender. Vamos dar um zoom primeiro na classificação. Aqui o objetivo é bem claro: dar um rótulo para alguma coisa, como se fosse um carimbo mesmo. A árvore vai fazendo suas perguntas, seguindo pelos ramos, até chegar numa folha, num resultado final, que é uma categoria bem definida. Pensa em é spam ou não é spam, crédito aprovado ou crédito reprovado. A resposta é sempre uma classe, uma caixinha, nunca um número solto. Agora, a regressão joga um jogo completamente diferente. Aqui, a árvore não está procurando um rótulo, uma etiqueta. Ela está atrás de um número. O objetivo é prever um valor contínuo, um número que pode variar.
Então, em vez da folha final dizer é uma compra grande, ela vai dizer um valor estimado, tipo R$ 150,30. Isso é super útil para coisas como prever o preço de um imóvel ou estimar a demanda de um produto, por exemplo. Até aqui, parece que as máquinas têm tudo resolvido, né? Tudo sob controle. Mas calma lá, porque agora vem a parte mais importante de todas. Essas ferramentas são, sim, incrivelmente poderosas, só que elas têm limitações. E limitações cruciais. E é exatamente aí que o fator humano entra em cena. E olha só esse exemplo que é simplesmente brilhante, tirado do material original. Imagina um sistema de inteligência artificial analisando dados de saúde. Ele percebe um padrão. Pessoas com índice de massa corporal mais alto consomem mais adoçante. A máquina, seguindo a lógica fria e pura dos dados, poderia chegar a uma conclusão bem direta. Adoçante causa obesidade. E aqui está o pulo do gato. A máquina vê uma correlação, um padrão nos dados, mas ela não entende a causa por trás daquilo. A gente, com a nossa inteligência humana, com o nosso conhecimento de mundo, sabe que a relação é justamente o contrário, né? As pessoas buscam o adoçante justamente por causa da preocupação com o peso. A máquina não tem esse contexto, ela não tem, digamos, essa malícia humana. Isso tudo nos leva à grande conclusão dessa conversa. A tecnologia é uma aliada fantástica, mas ela não substitui, de jeito nenhum, o nosso julgamento. A presença de analistas de verdade, de carne e osso, para interpretar os resultados, para questionar as conclusões da máquina e para pegar na mão aqueles casos realmente duvidosos, isso é e continua sendo indispensável. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, né? Até onde a gente deve confiar nas decisões de uma máquina? As árvores de decisão mostram o poder incrível da lógica computacional, sem dúvida. Mas o exemplo do adoçante escancara as suas limitações. Talvez a verdadeira inteligência não esteja em ter todas as respostas prontas, mas sim em saber fazer as perguntas certas. E isso, pelo menos por enquanto, ainda é uma habilidade que é, no fundo, muito nossa, muito humana. Valeu pela companhia e até a próxima!